Olá, graça e paz, povo de Deus. Hoje, então, nós vamos estudar uma passagem que está lá no livro de Romanos, Romanos 8, né? Capítulo 8, versículo 26 e 27 de Romanos. Nós vamos ler hoje. Vamos meditar um pouquinho nesses dois trechos para a nossa meditação, então, diária. Então, vamos tocar um louvor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia. Deus está cuidando de tudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, toma teu povo pela mão, Pai. Limpa eles, edifica com a tua palavra, dá entendimento, Senhor, da tua palavra, compreensão, para que nós possamos, Pai, em tudo te obedecer, te servir, te adorar e bendizer. Ó Deus, que nós possamos estar, Senhor, na tua presença, buscando, Deus, pela oração, pela palavra, estar de acordo com a tua lei, com os teus estatutos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada vida que aqui está, cada pessoa que veio, Senhor, ouvir da tua palavra, buscar a tua presença, Pai. Esteja conosco hoje neste dia, nesta tarde. Abençoa, edifica, limpa, purifica cada um deles, Pai, por meio da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Então vamos lá, amados, livro de Romanos, Romanos 8, 26 e 27. Nós vamos falar hoje do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo, ele intercede por nós, amém? Vamos ver o que o apóstolo Paulo está falando a respeito do Espírito Santo. Vamos lá no versículo 26 e 27, então. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha só o que o Paulo está falando, né? Que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Amém? Então, o Espírito Santo foi aquele que foi enviado pelo Pai. E Jesus contou isso aos discípulos, né? Que quando ele fosse para o Pai, em nome dele, o Pai enviaria o Consolador. Enviaria o Espírito Santo para ajudar os discípulos, para nos ajudar, né? Nas nossas fraquezas. E o que são as nossas fraquezas? É aquilo que muitas vezes nós não conseguimos dominar, né?
mesmo buscando a Deus, lendo a palavra, orando, às vezes nós caímos, né, nas nossas próprias armadilhas, nos nossos próprios desejos e vontades da nossa carne, né? Então ele diz ali que o Espírito Santo vem para ajudar nas nossas fraquezas. Então o Espírito Santo jamais ele nos rejeitará, né, diante do nosso erro, da nossa fraqueza. Muito pelo contrário, ele vai nos ajudar, né? Então ele vem para nos constranger, para nos levar ao arrependimento, a uma transformação, né? Ele vem nos consolando e nos fortalecendo diante das nossas dificuldades, né? Então, o Espírito Santo vai nos ajudar, né, em todas as nossas fraquezas, sejam elas emocionais, morais, espirituais, ele vai nos ajudar, né? E vai nos moldando também, como diz o texto, de acordo com a vontade de Deus, né? O Espírito de Deus ele vai nos encaminhar à verdade. Então ali Paulo está falando também porque nós não sabemos como orar, né? Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes nós temos problemas, né? Para liberar o perdão, problemas com a nossa raiva, nosso domínio próprio está desalinhado. Então, às vezes, nós estamos desalinhados, né? Por causa das nossas fraquezas, por causa dos nossos erros, dos nossos pecados. Muitas vezes nós pagamos as consequências dos nossos erros. Então, o Espírito Santo ele vem para nos ajudar com a nossa fraqueza, para nos ajudar a lidar com a nossa dor, né? O Espírito Santo vem, às vezes, trazendo o consolo, né? Porque nós não sabemos explicar o que nós estamos passando. E o que são os gemidos inexprimíveis? É aquela dor que nós sentimos que nós não sabemos explicar como é a dor, porque não tem como explicar como é a dor, como é o sofrimento, como é a tristeza, como é a aflição. São, né, aquelas coisas emocionais, os sofrimentos, aquilo que ataca as nossas emoções, né? As nossas emoções, aquilo que está na nossa carne. Então o Espírito Santo vem tratando isso, vem consolando, vem falando, ele vem nos trazendo, nos conduzindo ao constrangimento, ao arrependimento, né? E trazendo a verdade, né? Porque ele é o Espírito da verdade. Também remetendo a nós os ensinamentos de Cristo, a vontade de Deus para nós. E isso vai nos trazendo um amadurecimento, um crescimento, né, como pessoa, um amadurecimento, como é que eu vou dizer? Isso vai mudando o nosso interior, né? As mudanças que existem e que devem acontecer em nós, que é do interior para fora, né? As mudanças que nós precisamos fazer. O Espírito Santo nos ajuda nessas mudanças, né? Então, o Espírito Santo, ele vai, né, nos levar a uma maturidade também espiritual. E isso nem sempre é fácil, isso vai nos causar dor, vai nos trazer dificuldades. Então, ele vem nos consolando na nossa dor, vem nos ajudando a suportar as nossas fraquezas, vem nos ajudando e nos conduzindo à verdade, né? Que está na palavra de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, o apóstolo Paulo também está falando, né, dos gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis é aquilo que nós não conseguimos explicar com as nossas palavras. Às vezes nós sentimos dores, né, dores emocionais, dores relacionadas a situações, coisas que nós vivemos e não conseguimos perdoar. Então, o Espírito Santo ele vem nos ensinando todas as coisas, né? Ele veio para nos ensinar, para nos conduzir à verdade. Amém? Amém. Então, ele vai sondando o nosso coração, ele vai conhecendo a intenção, né, dos nossos sentimentos, do nosso espírito, né? Porque o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, conhece, né, da onde procede todas as coisas. Então, porque o Espírito, ele intercede pelos santos, né? Os santos somos nós, todo cristão, pela Bíblia, são os santos, né? E essa intercessão dele é de acordo com a vontade de Deus. E o que a Bíblia diz? Que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, se ele é o Espírito da verdade, ele trabalha com a verdade. Ele trabalha, então, no sentido de corrigir as nossas fraquezas, de nos ajudar
a fazer aquilo que é certo, né? De nos ajudar a trilhar o caminho que é correto, o caminho da verdade, o caminho que é Cristo. Que a Bíblia diz que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então o Espírito da verdade, ele vai nos remeter aos ensinamentos de Jesus, né? E Jesus deixou claro, quando eu for, o Pai vai enviar o Consolador, porque a preocupação de Jesus era nos deixar sozinhos, né? Aprender a ver coisas que nós precisamos aprender, né? E no decorrer da nossa caminhada, nós iremos errar às vezes com coisas que nós até já aprendemos. Então, para que não houvesse retrocesso, né? Para que não haja, né, enfraquecimento do nosso espírito por causa das nossas fraquezas, o Espírito Santo ele está sempre nos ajudando, intercedendo por nós naquilo que nós não conseguimos. Porque muitas vezes nós estamos fracos, né? Não estamos nos alimentando o suficiente na palavra, não estamos orando o suficiente, às vezes não, vigiar vem antes, né? Que eu digo, nós temos que vigiar, orar e nos alimentar da palavra, né? Para permanecermos fortes, permanecermos firmes no caminho, né? Que leva à vida. E o Espírito Santo, ele vem nos ajudando nisso, ele está conosco, né? Jamais ele nos rejeitará. Ele nos conforta, nos consola e nos constrange ao arrependimento, à transformação, a nós mudarmos aquilo que nós precisamos mudar para alcançarmos o crescimento, um amadurecimento. Às vezes tem sofrimento? Sim, tem, né? Porque crescer é difícil largar e deixar aquilo, né, que a nossa carne gosta. Mas o Espírito Santo, que nós possamos dar liberdade ao Espírito Santo, né, para que ele interceda por nós, para que nós estejamos nos deixamos ele nos constranger e nos conduzir, né? Porque o que o Espírito Santo quer é nos conduzir a Deus, é que nós tenhamos acesso à presença de Deus por meio dele, né? Que ele nos limpar de tudo aquilo que é nossa fraqueza. E nós precisamos aprender com o Espírito Santo a reconhecer as nossas fraquezas, a meditarmos aonde é que eu errei, qual é a minha fraqueza. A minha fraqueza é que eu não consigo perdoar, a minha fraqueza é uma fraqueza moral, eu gosto de furtar, de roubar, eu gosto, enfim, existem em nós fraquezas, né? E o Espírito Santo vem para nos ajudar nas nossas fraquezas. Eu tenho fraquezas espirituais, ótimo, eu vou me submeter ao Espírito Santo por meio da oração, pedir ao Espírito Santo que me ajude, que me ouça, que ouça os meus gemidos, os meus anseios, né, o meu pranto, o meu pedido de socorro, né, porque nós sofremos, nós não queremos pecar, né, porque a Bíblia diz que aquele bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, nós fazemos o mal, e isso, né, não seja justificativa para nós fazermos o mal, mas nós precisamos compreender que precisamos estar submetidos a Deus, né, submetidos a Deus, submetidos ao Espírito Santo, para que haja arrependimento e abandono de todo pecado, de toda fraqueza. Nós precisamos ser tratados. E quem vai tratar conosco isso, quem vai interceder e orar por nós, é o Espírito Santo. Amém? E Amém. O Espírito Santo conhece a vontade de Deus. Então ele vai interceder por nós de acordo com a vontade de Deus, é o que diz o versículo 27. E isso é poderoso, porque ele vai nos encaminhar pelo caminho da verdade. Vai nos encaminhar para a verdade que está em Deus, que está na palavra de Deus, que está na lei de Deus. Amém? Que nós possamos cada dia mais, nossa oração é que nós possamos cada dia mais nos entregar ao agir, ao mover, à condução do Espírito Santo, porque ele nos conduzirá e nos ensinará a todas as coisas. Veja o que diz lá em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então aqui no livro de João 14, 26, né, a palavra está dizendo que o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Consolador, ele vai interceder por nós junto ao Pai, né? Que ele vai nos ensinar todas as coisas. Então nós precisamos ser submetidos ao agir do Espírito Santo. Ele irá nos consolar, nos exortar, nos encaminhar para o caminho certo, para o caminho da verdade, né? E quando há arrependimento, né, Deus vai
nos perdoando, Deus vai nos trazendo de volta para a presença dele, Deus vai nos limpando, a palavra vai nos limpando, nos purificando, né? E nos trazendo de volta à comunhão com Deus. Então, meditem nessa palavra, Romanos 8, 26 e 27, né? Que o Espírito Santo, ele intercede por nós, né? E ele compreende até aquilo que nós não sabemos explicar. Ele está intercedendo e explicando a Deus, porque às vezes nós fazemos orações e pedimos a Deus coisas que não vão nos ajudar, que não vão nos abençoar, né? E Deus sabe o que é melhor para nós. A vontade dele para nossas vidas é boa, é perfeita e é agradável, né? Então, que nós possamos estar orando no Espírito, estar buscando o Espírito da verdade, porque aí nós estaremos sendo, né, ajudados, sendo... o Espírito Santo estará nos fortalecendo, nos dando suporte para nós aguentarmos as nossas dificuldades, as nossas tribulações. Então ele vai, né, estar conosco nessas situações, nos ajudando, nos consolando em tudo aquilo, né, todas as nossas tribulações, porque Cristo, ele nos advertiu que nós teríamos aflições, que nós teríamos problemas, que não seria um mar de rosas a nossa caminhada aqui, mas que nós não caminhamos sozinhos, que nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quem está conosco aqui é o Espírito Santo. E ele conta tudo para Deus, ele intercede por nós junto a Deus. E Deus envia a verdade, né? Para que nós não venhamos ficar enganados. Então, que nós possamos dar mais liberdade ao Espírito Santo. Amém? Amém. Que nós possamos fazer orações que vão de encontro à vontade de Deus. Amém? Então, vamos declarar o Salmo 91, né? Vamos declarar lá: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, e nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos Deus deu ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Vamos orar então, amados. Vamos agradecer a Deus por esta palavra, por esta oportunidade. Devemos dar graças a Deus em todas as questões, em todas as situações. E tudo aquilo que nós passamos, né? Deus transforma em bem. Todas as dificuldades, elas cooperam para o nosso bem. Tem um propósito nisso. Deus não trabalha sem propósito. Então, toda dificuldade, toda tribulação tem um propósito, sim, né? E se nós falarmos que nós só aprendemos com aquilo que nós acertamos, nós estamos mentindo, né? Nós aprendemos com os nossos erros, com as nossas falhas. Amém? Amém. Né? Porque o Espírito Santo está ali para nos ensinar. Então, que nós estejamos submetidos ao ensino do Espírito Santo. Amém? Vamos orar então, amados? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Graças nós te damos, Senhor, porque a tua palavra diz que em tudo dai graças. Na tribulação, na alegria, na tristeza, que nós devemos agradecer ao Pai pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pela sua proteção, porque Ele derrama da sua misericórdia, e a Bíblia diz que as misericórdias do Pai se renovam todos os dias. Então, a cada manhã, amado, a misericórdia do Senhor está sendo derramada. A graça, a paz, a bondade, a alegria, a misericórdia estão disponíveis para todos nós.
Pai, em nome de Jesus Cristo, te pedimos, Senhor, que nos ajude a darmos mais liberdade ao Espírito Santo, que Ele possa nos consolar, nos constranger, nos levar ao arrependimento e nos conduzir à verdade, nos conduzir a Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e Ele nos deu este precioso Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que nos ensina. Então ensina-nos, Espírito Santo, todas as coisas. Traz à nossa memória a vontade de Deus para nossas vidas, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Intercede por nós, Espírito Santo, com os teus gemidos inexprimíveis. Sonda os nossos corações, explica aquilo que nós não conseguimos expressar com palavras. Consola os aflitos na sua dor, Senhor. Ensina o caminho àqueles que estão perdidos. Transforma, Deus, toda a nossa fraqueza em algo bom, porque o Senhor pode fazer todas as coisas. Nós sabemos que as nossas fraquezas, elas também nos levam a crescer espiritualmente, nos leva a um crescimento, a um amadurecimento, Senhor, na Tua presença. Ó Pai, que o Senhor possa transformar todas as coisas numa coisa boa, todos os nossos erros em coisas boas, porque nós sabemos que o propósito é que todas as coisas elas vão cooperar para o nosso bem, que todas as coisas vão cooperar para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento espiritual. Porque o Espírito Santo ele vem para nos consolar, para nos fortalecer nas nossas fraquezas e nos levar, nos conduzir pelo caminho da verdade, que é o Espírito da verdade. Que nós possamos, Senhor, estar livres de todo o engano, de toda a corrupção, de toda a mentira, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus vai trabalhando em nossas vidas, vai trazendo transformação em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, por esta live, por este dia. Abençoa, Senhor, cada vida, cada filho que aqui está. E que nós possamos estar cada vez mais maleáveis ao agir, ao transformar, ao consolar, aos ensinamentos do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Então, amém. Nós amamos muito vocês em Cristo Jesus. Nunca esqueçam que não é só de pão que o homem viverá, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amamos muito vocês em Cristo Jesus e até amanhã.